A neve caía grossa sobre a varanda de vidro, e o frio entrava pelas frestas da mansão como agulhas. Eram quase 11 da noite quando Beatriz Cavalcante Menezes atravessou o corredor principal com passadas lentas e deliberadas, as luvas brancas ajustadas nos dedos, os olhos fixos em Mariana como se estivesse mirando um ponto no mapa que precisava ser apagado. Tira as mãos dela. A voz de Beatriz era baixa, quase gentil. Ela é só uma cuidadora, e cuidadoras se trocam como se troca roupa suja. Ninguém na mansão fez um som. Os empregados estavam encostados nas paredes do corredor, enrijecidos, olhando para os próprios sapatos. Dona Conceição, perto da porta da cozinha, segurava um pano de prato com as duas mãos, apertado demais para ser casual. Beatriz agarrou Mariana pelo braço esquerdo e começou a puxar. A mão enluvada fechou com força acima do cotovelo, e Mariana sentiu o osso protestar. Foi então que Lorenzo e Luca se jogaram contra as suas pernas. Mari! Lorenzo gritou com a voz rachada de quem chora há tempo demais. Mari, não vai. Luca não disse nada. Só abraçou a coxa dela com os dois braços e não soltou. Os dedos do menino tremiam. Mariana quase caiu. Se segurou na moldura da porta com a mão livre, o joelho tocando o assoalho frio de madeira. A neve lá fora faiscava contra o vidro da varanda como estática de televisão. Levanta. Beatriz não elevou a voz. Levanta e vai embora com dignidade, pelo menos. Mariana levantou o olhar para a mulher. 61 anos, cabelo preso, o colar de pérolas que ela usava até dentro de casa como se precisasse se lembrar o tempo todo de quem era. Os olhos de Beatriz não tinham raiva, tinham algo pior, tinham certeza. Eu não vou a lugar nenhum enquanto esses meninos estiverem assim. A voz de Mariana saiu firme, o que a surpreendeu. Por dentro, ela sentia o coração batendo no pescoço. A senhora pode me segurar pelo braço a noite inteira. Eu não me movo. Beatriz inclinou a cabeça, como se a resposta fosse engraçada. Você não entende, minha filha. Isso aqui não é uma conversa. É uma demissão. E foi aí que Mariana viu. Na mão de Lorenzo, a mão que não estava agarrada ao seu casaco, havia um papel. Não, não era um papel. Era uma fotografia. Desbotada, com as bordas amareladas, do tipo que fica esquecida no fundo de uma bolsa por anos. O menino a segurava com cuidado, como se soubesse, sem entender, que ela era frágil. Mariana piscou. A varanda, a neve, a voz de Beatriz, os empregados enfileirados, tudo recuou um passo. O mundo inteiro recuou um passo. Porque ela reconhecia aquela fotografia. Não o que havia nela, ainda não conseguia ver direito. A luz era fraca, e Lorenzo a segurava pela metade. Mas reconhecia o papel, reconhecia a cor desbotada, reconhecia o jeito que a imagem envelheceu. Ela havia tocado nessa fotografia, anos atrás. Havia segurado com essas mesmas mãos. Beatriz puxou o braço de Mariana outra vez, mais forte agora. Olha para mim quando eu estou falando com você. Mariana olhou. Mas parte dela continuava presa na mão do menino de 4 anos, que não sabia o que carregava. 3 semanas antes, eu não sabia sequer que esse lugar existia. Eu nunca havia ouvido falar em Serra Branca, não conhecia essa mansão, não sabia o nome dessas crianças. E agora, de joelhos na neve, com um braço sendo puxado por uma mulher que me odiava por razões que eu ainda não entendia direito, eu comecei a entender uma coisa. Minha vida inteira havia me trazido até essa varanda. Até esse menino com uma foto na mão. Uma foto que eu havia deixado para trás há mais de 5 anos. Numa cidade diferente. Com um homem que havia desaparecido da minha vida, sem dizer uma palavra. Lorenzo ergueu o rosto para mim. Os olhos dele eram castanhos, muito castanhos, do mesmo castanho que eu havia passado anos tentando esquecer. Mari, ele disse em voz baixa. Só para mim. Essa foto é sua. E aí eu parei de respirar. Mas antes de responder a Lorenzo, antes de conseguir dizer uma única palavra, eu precisei voltar. Não porque quis. Porque meu corpo me levou, do jeito que a gente some num sonho antes de acordar. 18 dias atrás, eu estava num ônibus com cheiro de diesel e de borracha quente, saindo de Belo Horizonte, num fim de tarde cinza. O banco rangia toda vez que a estrada batia buraco. Eu tinha uma mochila no compartimento de cima, um par de tênis velho no pé, e aqui no pescoço, esse medalhão de prata. Pequeno, oval,
com o nome gravado à mão por um joalheiro da Saara que eu paguei em 3 vezes. Clara. Eu envolvia ele com os dedos quando ficava nervosa. Já havia desgastado o C com o polegar em 5 anos de hábito. A mulher do banco ao lado comia uma laranja. O cheiro encheu o ônibus inteiro. Doce demais. Eu fechei os olhos e respirei pela boca. Quando ficamos nervosas, a gente faz isso. Respira pela boca para não cheirar o que machuca. Eu cresci na favela da Maré, Rio de Janeiro, lado norte, chão de asfalto remendado e varal de roupa na janela. Minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos, infecção, coisa que hoje em dia se trata com antibiótico e ponto final, mas naquela época, naquele beco, não tinha ponto final. Tinha velório rápido e um tio que sumiu 2 meses depois. Aprendi a cuidar de criança antes de aprender conta de dividir. Era o que existia perto de mim. Crianças pequenas que precisavam de alguém, e eu, que não tinha mais para onde olhar. Tornei-me cuidadora porque era a única coisa que eu sabia fazer com o coração aberto. Simples assim. Mas há 5 anos, 2 meses, e alguns dias que eu já parei de contar, eu estava grávida de 3 meses numa cidade diferente, esperando um homem que não voltou. Ele se chamava Eduardo. Eu tinha 28 anos e achei que tinha encontrado uma coisa boa. A gente encontra às vezes, sabe? Uma coisa boa no meio do caminho. E a gente segura com as 2 mãos porque aprendeu cedo que as coisas boas somem. Ele sumiu primeiro. Sem ligação, sem carta, sem mensagem. A porta do apartamento dele, fechada com cadeado novo numa manhã de terça-feira. Minha filha nasceu sem respirar 5 meses e meio depois. Eu a chamei de Clara antes mesmo de saber o sexo, tinha certeza. Ela ficou 7 minutos no mundo, ou talvez menos, e depois foi embora também. Nunca voltei ao Rio. O anúncio que me trouxe até Serra Branca, eu encontrei num grupo de cuidadoras no celular, tarde da noite, enquanto comia biscoito de água e sal num quarto de pensão em Belo Horizonte. Era diferente dos outros anúncios. Curto demais para ser honesto. Cuidadora urgente para 2 crianças de 4 anos. Salário triplicado. Condição única. Que as crianças voltem a se alimentar. Atenção! 3 profissionais anteriores não conseguiram, moradia inclusa, início imediato. 3 anteriores que não conseguiram, crianças que não comem. Qualquer outra cuidadora teria desviado os olhos desse anúncio. Eu fiquei olhando para ele por 40 minutos. Crianças que param de comer me assustam de um jeito que eu não sei explicar direito. É como se eu sentisse no estômago o buraco delas. Talvez porque eu também já fui uma criança com buraco no estômago. Talvez porque quando minha Clara foi embora, eu passei 3 semanas sem conseguir engolir comida de verdade. Só líquido, só coisa que escorregasse fácil. Eu mandei mensagem na mesma noite. Me ligaram em menos de 10 minutos. A neve eu não esperava. Lá no sul tem neve, todo mundo sabe. Mas no interior de Minas, serrano assim, eu sabia na teoria. Na prática, quando o ônibus dobrou a curva e eu vi o mundo todo branco lá fora, o pinheiro coberto de gelo e a estrada estreitando entre pedras, eu encolhi dentro do casaco de segunda mão que havia comprado na feira. A mansão apareceu no alto da serra como uma coisa que não devia estar ali. Pedra escura, janelas altas, luz amarela vazando por dentro. Cercada de pinheiros tão fechados que a neve ficava presa nos galhos como algodão. O ônibus parou. Fui a única a descer. O frio entrou pelo nariz, pelo pescoço, pela boca, entrou em todo lugar de uma vez. Nunca tinha sentido frio assim. Frio que dói. Subi a trilha de pedra com a mochila nas costas. A porta da mansão se abriu antes de eu chegar nela. Uma mulher larga, de avental branco com manchas de farinha, me olhou de cima a baixo. Os olhos dela eram fundos, cansados, com aquela expressão de quem viu coisa demais e não quer mais ver. Você é a Mariana? Ela perguntou. Sou. Ela assentiu devagar, como quem fecha um negócio ruim por falta de opção melhor. Depois se inclinou levemente para frente, abaixou a voz, e eu precisei esticar o pescoço para ouvir no vento. Reze antes de entrar, minha filha, ela sussurrou. E não contraria a senhora. Entrei. O calor da mansão chegou antes de qualquer coisa, não o calor gostoso de casa, mas aquele calor seco de aquecedor elétrico que resseca a garganta. Cheirava a cera de assoalho e a alguma coisa levemente adocicada, tipo remédio de criança misturado com flor artificial. A mulher do avental me guiou pelo corredor sem dizer mais nada.
Os passos dela eram pesados, deliberados, como se cada passo custasse. O chão de madeira escura refletia as luzes do teto, lustres grandes, frios, que iluminavam tudo mas aqueciam nada. Na sala principal, ela parou. A senhora está esperando, disse, e desapareceu por uma porta lateral sem se despedir. Beatriz Cavalcante Menezes estava sentada numa poltrona de couro bordô, no centro do cômodo, como se a poltrona fosse um trono e ela soubesse disso há muito tempo. 61 anos carregados com elegância deliberada, cabelo prata bem cortado, anel grosso no dedo indicador, óculos de leitura pendurados no pescoço. Ela não se levantou, nem fingiu que ia se levantar. Me olhou de cima a baixo com aquela calma de quem tem tempo e dinheiro suficientes para ser cruel devagar. Mariana Souza, ela disse. Não foi pergunta. Isso. Sente. Sentei na cadeira à minha frente. Era menor que a poltrona dela. Achei que não era por acaso. Você tem referências? Ela perguntou. Tenho. Mandei no e-mail da agência. 3 famílias, 2 anos cada. As outras também tinham. Ela pegou uma pasta de couro da mesinha ao lado, abriu, passou os olhos uma vez só, fechou. Como quem confere uma lista de compras que não impressiona. As regras desta casa, ela começou, e o tom mudou. Virou decreto mesmo. Você não se apega às crianças. Vínculo afetivo cria dependência. Dependência cria problema quando você for embora. Não disse nada. Você não conta histórias que eu não aprovei. Nada de folclore, nada de religião popular, nada de... Ela fez um gesto vago com a mão, coisas da sua origem. Senti o peso daquele sua origem pousar entre nós dois como um tijolo. Você segue a rotina. Banho às 18 horas, jantar às 19, luzes apagadas às 20. Não improvisa, não substitui, não questiona. Ficou claro? Ficou. Ela me olhou por um segundo a mais do que precisava. Você parece calma, ela disse, e não soou como elogio. Sou. As 3 anteriores também pareciam. Ela tirou os óculos do pescoço e os colocou sobre a pasta. A primeira durou 11 dias, a segunda, 8. A terceira pediu para ir embora no 5º dia e chorou no carro. Uma pausa mínima. Eu pago bem, mas não pago para sentimentalismo. Entendido, eu disse. E entendi sim. Só que não da forma que ela queria. A mulher do avental, eu ainda não sabia o nome dela, me buscou na sala sem que ninguém chamasse, como se soubesse que a entrevista tinha acabado. Me conduziu escada acima, corredor à direita, segunda porta. É aqui, ela disse em voz baixa. Abriu a porta e ficou do lado de fora. O quarto dos gêmeos era grande e estava organizado demais. Brinquedos arrumados em prateleiras como peças de museu. 2 caminhas idênticas, colchas azuis sem uma ruga. Uma bandeja no chão, arroz, legumes cozidos, um copo de suco, intocada, com uma película de gordura fria já se formando na superfície. Lorenzo e Luca estavam sentados no chão, de costas um para o outro, cada um olhando para uma parede diferente. 4 anos. Cabelos escuros, rostos fundos de criança que não dormiu direito. Não estavam brigando, não estavam chorando. Estavam simplesmente paradas no tempo. O quarto cheirava a eucalipto de inalador e a algo que não tem nome. Aquele cheiro de espaço onde a alegria foi embora faz tempo e ninguém abriu a janela desde então. Me abaixei devagar. Não fui até eles. Fiquei parada a uns 2 metros, no mesmo nível do chão, as costas encostadas na parede ao lado da porta. As 3 anteriores tinham tentado conversar, oferecer brinquedo, criar distração. Eu não ia fazer isso. Fiquei quieta. 1 minuto. 2. O aquecedor do cômodo zumbia baixinho. Luca virou a cabeça 1 milímetro, só o suficiente para me ver pelo canto do olho sem me encarar. Eu não movi um músculo. Então comecei a cantarolar. Quase sem querer, quase sem som, uma cantiga que minha mãe cantava na maré quando a noite demorava a chegar e a gente precisava de alguma coisa para segurar. Uma melodia simples, meio torta, que não existe em nenhum livro. Luca parou de respirar. Não piscou. Não se virou. Mas ficou rígido daquele jeito que criança fica quando reconhece alguma coisa que não devia conhecer. E não sabe ainda se deve ter medo ou esperança. Continuei cantarolando. Não para eles. Para mim. Ou pelo menos era isso que meu corpo fingia,
ombros soltos, olhos no teto, os pés cruzados na frente da bandeja como se eu tivesse todo o tempo do mundo e não existisse mais ninguém naquele quarto. A melodia subia e descia sem pressa. Meio torta mesmo, como minha mãe deixava. Ela dizia que cantiga afinada demais, parece música de teatro, não entra no peito de verdade. Ciranda, cirandinha. Não, não era essa. Era outra coisa, sem nome, sem letra certa. Só o contorno de uma voz que eu ainda ouvia às vezes antes de dormir, quando o apartamento estava quieto demais e eu precisava preencher algum buraco dentro do peito. Luca deu um passo. Eu senti, mas não olhei. Ele deu mais um. O chão de madeira rangeu fininho sob o peso quase nenhum de um menino de 4 anos. O cheiro de capim-limão do sabonete dele chegou antes dele. Alguém naquela casa comprava sabonete caro para criança que não comia. Ele parou a uns 2 palmos de mim. Continuei cantando. Ele ficou ali parado, respirando raso, aquele menininho com os pés descalços no frio, até que a melodia deu uma volta e voltou pro começo. E aí, eu peguei o copo de suco da bandeja, maracujá, cor de âmbar escuro, com uma bolinha de gelo derretendo no meio, e tomei um gole devagar. Como quem tá com sede, como quem não percebeu que tem companhia. A mão de Luca apareceu no meu campo de visão. Pequena, aberta, com um arranhão velho na junta do polegar. Olhei para a mão. Olhei para o copo. Passei o copo para ele. Sem falar nada. Sem sorrir daquele jeito largo que adulto sorri para criança quando quer aplaudir alguma coisa. Só passei. Ele bebeu. Devagar primeiro. Depois de uma vez, 2 goles grandes, 3. O barulho do líquido descendo era o único som no quarto além do vento lá fora empurrando a neve contra o vidro. Do canto do olho, vi Lorenzo. Ele não tinha se movido do lugar. Mas os ombros, aquela trave dura que ele carregava desde que eu tinha entrado, tinham afrouxado um fio. Como se alguém tivesse tirado um parafuso invisível de cada lado. Luca devolveu o copo vazio. Eu peguei, coloquei de volta na bandeja e voltei a cantarolar o mesmo trecho de antes. Ele se sentou no chão ao meu lado, não encostou, não falou, mas ficou ali. Dona Conceição estava parada na fresta da porta faz um tempo que ela própria não sabia dizer. Tinha ido lá conferir a bandeja, ver se as crianças tinham tocado em alguma coisa, já preparada para voltar para a cozinha com tudo intacto como nos últimos 7 meses. Quando viu o copo vazio na mão de Luca, ela virou rápido para o corredor. Mas o corredor estava vazio, então não tinha para quem fingir que os olhos estavam bem. Ela encostou a testa na parede fria e ficou assim por uns 3 segundos. A babá de plantão encontrou Beatriz na sala de jantar, sentada com a xícara de chá, que ela nunca terminava. Senhora, o Luca bebeu o suco. Beatriz pousou a xícara devagar no pires. Devagar demais. O que ela fez? Cantou, senhora. Cantou. Não era pergunta. Era repetição de quem está processando alguma coisa que não fecha. Cantou o quê? A babá abriu a boca. Fechou. O problema era que ela não sabia responder. Não era uma música que ela conhecia, não tinha letra que desse para descrever. Era só uma melodia que a cuidadora nova fazia baixinho quase sem som. Não sei, senhora. Uma cantiga, simples. Beatriz ficou olhando para a xícara. Vá. A babá foi. A sala ficou quieta. O relógio de pêndulo na parede do fundo marcava o tempo com aquele clique seco, regular, que enchia o silêncio sem preenchê-lo. Beatriz levantou devagar, foi até a janela que dava para o jardim coberto de neve, e ficou de costas para a sala. Os lábios dela se moveram. Poucas palavras. Quase sem som. Para ninguém. Ou para ela mesma, ou para alguma coisa que só ela via do outro lado do vidro. Dona Conceição passava pelo corredor naquele exato momento e parou. Ela conhecia Beatriz Cavalcante Menezes faz 18 anos. Sabia ler o corpo daquela mulher antes de ela abrir a boca. E ela ficou ali, imóvel, lendo o movimento dos lábios refletido no vidro escurecido pela noite. O sangue saiu do rosto dela de uma vez. Dona Conceição não entrou na sala. Deu meia volta devagar, como se os pés dela soubessem antes da cabeça que era hora de sair. Desceu pela escada de serviço com a mão firme no corrimão e só soltou o ar que estava prendendo quando chegou na cozinha fria. Ficou em pé na frente do fogão apagado por um tempo longo. Depois, acendeu o fogo, botou água para ferver, e não disse nada para ninguém. Nos dias que se seguiram, a neve não parou. Caía mais fina,
mas caía. O jardim da mansão virou um silêncio branco que amortecia até o vento. Mariana aprendeu rápido que forçar não funcionava com Lorenzo e Luca. Qualquer coisa que parecesse urgência, um prato na frente deles, uma colher erguida, uma voz um tom mais alta, e os dois fechavam como conchas. Então ela parou de tentar. Começou a sentar no chão do quarto deles de manhã cedo, antes do café. Sem pedir nada. Às vezes trazia um caderno e desenhava. Peixe, nuvem, cachorro dormindo, sem explicar o que era. Esperava. Lorenzo foi o primeiro a se aproximar. Ficou parado do lado dela, olhando o caderno de lado, sem falar. Mariana não levantou a cabeça. Esse é um tubarão? Ele perguntou. É um peixe qualquer, mas pode ser tubarão se você quiser. Lorenzo pegou o lápis da mão dela sem pedir e acrescentou dentes. Muitos dentes. Mariana olhou e falou. Esse aí come gente. Lorenzo riu. Foi um som pequeno, meio sufocado, como se ele não soubesse direito o que fazer com o próprio riso. Mas foi. Luca observava tudo do canto, abraçado num urso de pelúcia sem um olho. Levou mais 2 dias para chegar perto. A comida voltou aos poucos, do jeito que a maré sobe, sem avisar, sem pressa. Um pedaço de pão de queijo num dia. Metade de uma banana no outro. Dona Conceição passou a deixar coisas na cozinha por acidente. Um pratinho de goiabada aqui, um copo de achocolatado ali, e nunca estava por perto quando as crianças encontravam. Esqueci essa goiabada aqui, ela dizia de costas, mexendo em alguma panela. Se alguém quiser, é só pegar. Lorenzo e Luca pegavam. Mariana nunca agradeceu em voz alta. Só encontrava Dona Conceição no corredor às vezes, e as duas trocavam um olhar que não precisava de palavra nenhuma. Beatriz observava. Não interferia, ainda. Mas Mariana sentia o peso dos olhos dela de longe, aquela atenção fria, constante, que não parecia alívio diante do progresso das crianças. Parecia outra coisa. Cálculo. Uma tarde, Beatriz apareceu na porta do quarto dos gêmeos enquanto Mariana contava uma história com as mãos, sombras na parede, luz da lamparina, a voz baixa criando um leão que virava nuvem. Lorenzo estava deitado com a cabeça no colo dela. Luca dormia encostado no ombro. Beatriz ficou na soleira por um longo tempo. Mariana fingiu não ver. Quando a viúva sumiu pelo corredor, o cheiro do perfume dela ficou no ar ainda por um momento, floral pesado, caro, que não combinava com nada daquele inverno. Foi numa tarde de sábado que Lorenzo puxou Mariana pelo pulso até o fundo do quarto. Tinha um armário velho ali, de madeira escura, que Mariana nunca tinha aberto. Lorenzo apontou para o chão, para dentro. Tá lá. Ela abaixou. No fundo do armário, encostada na parede, havia uma mala. Pequena, de couro desgastado, com uma fivela enferrujada e um cadeado que não abria sem chave. Do que é essa mala, Lorenzo? Do papai. Ele disse sem hesitar, com aquela certeza simples das crianças. A vovó disse que não pode abrir. Mariana olhou a mala sem tocar. Tinha uma etiqueta de couro colada na alça. Iniciais gravadas a fogo, I. Eduardo Menezes. Ela sentiu alguma coisa apertar no meio do peito, não soube nomear o que era, não era saudade, saudade ela conhecia, sabia como doía, era outra coisa, mais funda, como quando você passa na frente de uma porta fechada e tem certeza de que já esteve do outro lado, mas não consegue lembrar quando. Tá bom, Lorenzo. Ela endireitou o corpo, afastou a mão da mala. A gente não abre. Lorenzo assentiu, sério, como se ela tivesse passado num teste. Naquela noite, Mariana demorou para dormir. Ficou ouvindo a neve bater fina na janela do quarto dela. Um farfalhar quase sem peso, como papel amassado de longe. Quando o sono veio, veio com imagem. Eduardo de costas, numa rua que ela não reconhecia, com uma chuva de verão no rio que molhava tudo num minuto. Ela chamava, e ele não ouvia, ou fingia não ouvir. No sonho, ela nunca sabia qual era. Ele dobrava da esquina. Ela corria. Não chegava. Acordou de uma vez, no escuro, coração batendo fora do ritmo. A mão dela estava fechada em volta do medalhão. O medalhão de Clara. Ela não lembrava de ter pegado ele. Ficou olhando para o teto da mansão estranha, suando no frio, com um metal pequeno e quente dentro do punho. Ela ficou deitada por um tempo com os olhos abertos no escuro, o medalhão ainda na mão. Lá fora, o vento batia nos pinheiros com um barulho seco, ritmado, quase como alguém tocando numa porta que não existe. Soltou o medalhão. Colocou ele de volta embaixo do travesseiro.
se levantou. A convocação veio logo depois do café da manhã, entregue por uma das empregadas novas com um bilhetinho dobrado. Asterisco sala principal, 10 horas. Dona Beatriz solicita sua presença. Solicita, como se fosse favor. Mariana foi. A sala principal da mansão tinha paredes revestidas de madeira escura e um lustre que devia custar mais do que ela ganharia em 2 anos. Beatriz estava sentada numa poltrona de couro cor de vinho, as costas eretas, as mãos cruzadas no colo. Vestia cinza de novo, sempre cinza. Sente-se, disse ela, sem olhar para Mariana diretamente. Olhava para um ponto acima, levemente, como se Mariana fosse uma questão administrativa. Mariana sentou na cadeira do lado oposto. A cadeira era dura. Estou satisfeita com o progresso, começou Beatriz. A voz dela era lisa, sem ondulação. Os meninos estão comendo melhor, isso é o que importa. Fico feliz, disse Mariana. Mas precisamos estabelecer alguns limites novos, limites claros. Beatriz abriu um papel dobrado que estava na lateral da poltrona, um papel com texto impresso, pequeno, denso. Primeiro, não quero as crianças sendo carregadas no colo com frequência. Elas têm 4 anos, não são bebês. Segundo, os meninos dormem nos próprios berços, sempre. Não quero que adormeçam no seu colo ou na sua cama. Terceiro, nada de canto depois das 20 horas, o sono deles precisa ser silencioso e regular. Mariana olhou para o papel. Olhou para Beatriz. Entendido, disse ela. Beatriz dobrou o papel de volta. Excelente, isso é tudo. Mariana levantou. Já ia sair quando Beatriz falou de novo, sem mover a cabeça. Você é boa no que faz, Mariana. Não complique isso. Ela não respondeu. Saiu. No corredor, o cheiro de cera no assoalho era forte demais, quase enjoativo. Mariana andou devagar, processando cada item da lista. Não carregar no colo. Não deixar dormir perto. Não cantar. Era uma arquitetura. Regras construídas não para proteger as crianças, mas para garantir que as crianças não se apegassem a ela. Beatriz sabia exatamente o que estava fazendo. Quando empurrou a porta do quarto dos gêmeos, Luca estava sentado no chão com um caminhãozinho de plástico vermelho na mão. Quando viu Mariana, ele largou o brinquedo, se levantou e abriu os braços. Só isso. Braços abertos. Aquela confiança absurda, total, sem defesa nenhuma. Mariana o pegou no colo. Não pensou, não decidiu. O corpo foi. Luca enfiou o rosto no pescoço dela e soltou um suspiro pequeno, satisfeito, como quem finalmente chegou num lugar que estava procurando. Ela fechou os olhos por 2 segundos. 20 horas. Ainda faltavam horas. Ela ia contar cada uma. Dona Conceição a pegou saindo da cozinha antes do almoço, com uma colher de pau na mão e a voz baixa de quem não quer ser ouvida pelas paredes. Mariana. A cozinheira se aproximou. Você sabe que tem câmera no quarto deles, né? Mariana parou. Ela botou faz uns 2 meses, continuou Dona Conceição, ainda mais baixo. Eu vi o técnico instalar. Ela acompanha pelo celular. Mariana sentiu o estômago fechar. Obrigada, ela disse. E foi a única coisa que conseguiu dizer. Chegou no corredor do seu quarto com as chaves na mão. A chave era pequena, de latão, com uma etiqueta branca escrita à mão. Ela encaixou na fechadura. Não entrou. Tentou de novo. A chave não girava, escorregava, batia no encaixe errado. Respirou fundo. O corredor estava vazio e frio. Lá fora a neve tinha voltado. Ela ouvia o silêncio pesado que a neve faz quando cobre tudo. Na terceira tentativa, a fechadura cedeu. Ela empurrou a porta. No chão, embaixo da fresta, havia um papel dobrado ao meio. Ela se abaixou, desdobrou. Letra de mão, azul, sem assinatura. Você deveria ir embora enquanto ainda pode. Não é a primeira. Não será a última. Ela ficou parada olhando para o papel por um tempo que não soube medir. Depois dobrou novamente, enfiou no bolso do casaco e foi para a cozinha. Dona Conceição estava debruçada sobre a pia, lavando uma panela grande de cobre. O cheiro de alho frito ainda pairava no ar, misturado com algo adocicado. Canela, talvez, de algum mingau que ninguém havia comido. Dona Conceição. A cozinheira se virou. Olhou para o rosto de Mariana e secou as mãos no avental sem dizer nada, esperando. Mariana tirou o papel do bolso e estendeu. A cozinheira leu. Leu de novo. Dobrou o papel com cuidado, como se fosse uma coisa frágil, e devolveu.
Sabe quem escreveu? Não sei, disse Dona Conceição. Mas disse rápido demais. Dona Conceição. A mulher suspirou. Foi até o fogão, desligou o fogo embaixo de uma chaleira que já estava fervendo, e se apoiou na beira da bancada com os braços cruzados. Você é a quarta, ela disse. Pode ser que já saiba disso. Já ouvi falar, não sei os detalhes. A primeira se chamava Cláudia. Moça nova, de Contagem. Ficou 12 dias. A senhora Beatriz disse que ela havia sumido com um colar de pérolas do quarto dela. Dona Conceição balançou a cabeça devagar. Nunca se provou nada. O colar apareceu 2 meses depois, dentro de um estojo que estava na própria gaveta dela. Mas Cláudia já tinha ido embora com o nome sujo. E a segunda? A segunda durou 1 semana e meia. Saiu por conta própria. Não quis dizer por quê. Eu tentei conversar com ela antes de ela ir, mas ela ficou olhando para mim com aquele jeito de quem tem medo de falar em voz alta dentro de casa. Dona Conceição baixou a própria voz, quase sem querer. Nunca mais atendeu o telefone. Mariana sentiu o bolso do casaco pesado, mesmo com o papel sendo leve como nada. E a terceira? A terceira durou 4 dias. A cozinheira fez uma pausa curta. Sumiu de madrugada, não deixou recado, não pegou o salário, não levou nem a mala inteira. Deixou metade das roupas dependuradas no armário do quarto de hóspedes. Eu mesma guardei as coisas numa caixa, com o endereço que ela tinha anotado na ficha. Mandei pelos correios. O pacote voltou 2 semanas depois, como não entregue. O silêncio que se seguiu tinha textura. Mariana ouvia o vento empurrando a neve contra o vidro da janela acima da pia. Nenhuma delas conseguiu fazer os meninos comer? Ela perguntou. Nenhuma, disse Dona Conceição. Lorenzo não abria a boca para nenhuma das 3. Luca uma vez aceitou um copo de leite. Só porque estava com febre e não estava nem vendo quem estava segurando o copo. Mariana ficou quieta. Você não vai me dizer para ir embora também? Ela perguntou por fim. A cozinheira a olhou por um momento longo. Não, disse ela, simplesmente. E virou de volta para a pia. Mariana subiu para o quarto dos gêmeos antes do jantar. Lorenzo estava dormindo de lado, com o cobertor enrolado até o queixo. Luca estava acordado, mas quieto, com os olhos no teto. Quando viu Mariana, ele não disse nada, mas também não desviou o olhar. O que, ela já havia aprendido, era o equivalente a um cumprimento. Ela sentou na beirada da cama de Lorenzo. Só para ficar perto, não tinha plano, não tinha rotina ensaiada. Ficou ali, ouvindo a respiração dos dois. Foi quando Lorenzo, sem abrir os olhos, moveu a mão para fora do cobertor e pegou o pulso dela. Não apertou. Só segurou. Mariana olhou para aquela mão pequena em volta do seu pulso e não conseguiu se mover. Ficou assim por 2 horas. O quarto esfriou. Luca acabou dormindo também. E Lorenzo não soltou. Quando ela finalmente foi embora, na ponta dos pés, alguma coisa já estava decidida dentro dela. Uma coisa que não tinha nome ainda, mas que pesava como uma certeza. Ela não ia embora. Não por teimosia, não para provar nada para ninguém. Esses meninos precisavam dela de um jeito que ia além de qualquer anúncio, qualquer salário, qualquer bilhete sem assinatura. Ela foi até a janela do corredor para pegar o próprio casaco, que havia pendurado ali mais cedo, e parou. Lá embaixo, no jardim coberto de neve, Beatriz Cavalcante Menezes estava ao telefone. O casaco preto dela contrastava com o branco em volta. Ela gesticulava com a mão livre, movimentos bruscos, cortantes. E enquanto falava, ela levantou os olhos. Direto para a janela do quarto dos gêmeos. Mariana não se afastou da janela imediatamente. Ficou ali, o casaco nas mãos, olhando para Beatriz lá embaixo, e Beatriz olhando para ela. Nenhuma das duas se mexeu por uns 3 segundos. Depois a velha virou as costas e continuou falando ao telefone, andando em círculos lentos na neve. Mariana respirou fundo e voltou para o quarto dos meninos. Era o 12º dia. A nevasca tinha começado de noite e não parava. O mundo inteiro lá fora virou um negócio branco e sem forma, como se Serra Branca tivesse decidido se esconder de vez. Nem a estrada se via da janela. Só pinheiros pesados de neve e o som do vento batendo nas vidraças. Um assobio comprido, teimoso. Lorenzo e Luca estavam no chão com os blocos de madeira coloridos, construindo uma torre que caía toda vez que chegava perto do teto imaginário deles. Luca ria quando a torre desabava. Lorenzo empilhava tudo de novo com uma seriedade que não combinava com 4 anos. Mari,
Essa aqui vai ser a maior, Lorenzo disse sem levantar os olhos. Você segura? Seguro, ela disse, sentando no tapete perto deles. A torre subiu. Caiu. Luca bateu palma. Foi aí que Lorenzo se levantou devagar e foi até o canto do quarto. A mala do pai ficava ali há meses. Couro marrom, fivelas de metal. Mariana já tinha olhado para ela várias vezes, sem chegar perto. Era a mala que Beatriz não tinha movido e não tinha aberto, como se abrir fosse perigoso. O cadeado caiu, Lorenzo disse. Mariana olhou. O cadeado estava no chão, enferrujado, quebrado de vez. O metal tinha cedido sozinho com o frio e o tempo. Lorenzo apontou para ele como se estivesse mostrando uma descoberta científica. Ela deveria chamar Beatriz. Aquilo era da família. Era da casa. Era território de Beatriz Cavalcante Menezes, e tudo dentro dessa mala pertencia a ela por alguma lei que Mariana não conhecia, mas que sentia no ar como uma corrente fria. Ela não chamou. Lorenzo, espera. Mas o menino já tinha aberto. Devagar, com as duas mãos na tampa, do jeito que se abre um presente, com cautela, sem rasgar. Dentro, roupas dobradas com esmero. Uma camisa branca no topo, ainda com cheiro fraco de cedro das bolinhas de naftalina espalhadas entre os tecidos. Um suéter azul escuro, cuidadosamente quadrado. Embaixo das roupas, um relógio de pulso, parado nas 14h22. Um livro de bolso com o lombo gasto, lido várias vezes. Luca veio se juntar ao irmão. Os dois olhavam a mala em silêncio, sérios agora. Como se reconhecessem o cheiro. É do papai. Luca murmurou. Eu sei, Lorenzo disse. Lorenzo afundou as mãos devagar entre as roupas, como quem procura algo sem saber o que é. E no fundo, encostado na parede de couro da mala, havia um envelope pardo. Grosso, um pouco amassado numa das pontas. Lorenzo pegou o envelope. Tirou o que estava dentro com cuidado, os dedos pequenos mal davam conta. Era uma fotografia. Desbotada nas bordas, com aquele amarelado de quem ficou guardada no escuro por anos. Ele se virou e estendeu para Mariana com a naturalidade de quem entrega um desenho feito na escola. Para você, ele disse. Mariana pegou. E parou de respirar. Na foto, uma mulher numa praia. Carioca, aquela luz específica do fim de tarde do Rio, o laranja batendo de lado, o mar desfocado atrás. A mulher sorria com os olhos fechados. Tinha cabelo preso de qualquer jeito. Usava uma blusa amarela que Mariana se lembrava de ter perdido numa mudança anos atrás. A mulher era ela. 5 anos mais jovem, mas era ela. E o homem ao lado dela, braço por cima do ombro dela, rosto virado para a câmera, era um homem que Mariana conhecia por dentro e por fora, pela voz e pelo jeito de dobrar as mangas da camisa até o cotovelo. Eduardo. As mãos de Mariana começaram a tremer. Não uma trepidação pequena, controlável, um tremor que subia dos dedos até o pulso, e não obedecia. A foto vibrava entre seus dedos como se tivesse peso próprio. Lorenzo olhava para ela com os olhos de Eduardo. Aqueles olhos. Mari. Luca puxou a barra da calça dela. Você conhece essa mulher? Ela não conseguiu responder. Virou a foto. No verso, escrito à mão, letra firme, inclinada para a direita, letra que ela tinha decorado sem querer anos atrás em bilhetinhos e lembretes. Perdoa-me. Eu não tive escolha. E. Ela fechou os dedos em torno da foto. Então foi até o banheiro do quarto dos gêmeos, girou a tranca, um clique pequeno, quase inaudível, e deslizou pela parede até o chão frio de cerâmica branca. O choro veio sem som. O tipo que ela aprendeu ainda criança na maré, quando as paredes de madeira compensada transmitiam tudo e não havia espaço para desabar. Ela mantinha a boca fechada. O peito sacudia. As lágrimas escorregavam pelo queixo e pingavam no pescoço. Ela apertou o medalhão com as duas mãos. Clara. O metal aquecia devagar com o calor dos dedos. Tudo se encaixava de um jeito que doía fisicamente. Eduardo não tinha sumido. Ele foi embora. Saiu pela porta, pegou o carro, construiu uma vida inteira. Casou com outra. Teve 2 filhos. Morreu num acidente de helicóptero numa manhã de quinta-feira. Ela soube disso no anúncio, soube sem saber que era ele.
E ela, naquele mesmo período, estava num corredor de hospital no Rio com uma bolsa plástica nas mãos e uma filha que não havia respirado. Sozinha, ela ficou no chão, ouviu do lado de fora os gêmeos se mexendo no quarto, o arrastar de um brinquedo, a voz baixa de Lorenzo chamando Luca para algo. A vida continuava acontecendo a 40 centímetros da porta. 20 minutos, talvez mais. Quando o peito parou de sacudir, ela se levantou. Foi até a pia. Abriu a torneira, deixou a água escorrer gelada. Era a única torneira da mansão que demorava para esquentar, e encheu as duas palmas. Jogou água no rosto, uma vez, depois outra. Olhou para o espelho. A mulher que olhava de volta tinha os olhos vermelhos e a expressão de quem acaba de atravessar alguma coisa sem nome. Mas estava de pé. E havia uma coisa que Mariana sabia fazer: continuar de pé. Ela ainda não sabia o que ia fazer com aquela foto. Não sabia o que ia dizer, para quem, quando. Mas sabia que não ia fingir que não viu. Não dessa vez. Ela guardou a foto dobrada dentro do bolso da calça, junto com o medalhão. Girou a tranca. Abriu a porta. Lorenzo estava parado ali, com os pés descalços no tapete azul do quarto, de pijama, olhando para ela com aquela seriedade que meninos de 4 anos não deveriam ter. Ele não disse nada. Só estendeu a mão. Mariana olhou para aquela mão pequena, aberta, esperando, e a tomou. Eles ficaram parados assim por alguns segundos. Ela sentiu o calor dos dedinhos dele contra a sua palma fria, ainda da água da torneira. Você ficou triste? Ele perguntou, sem olhar para cima. Os olhos fixos no tapete. Fiquei, ela disse. A verdade era mais fácil do que qualquer outra coisa. Eu também fico assim às vezes. Uma pausa. De noite, principalmente. Eu sei, Lô. Mas passa? Ela apertou a mão dele. Passa, ela disse. Não tudo. Mas a parte que sufoca passa. Luca apareceu da cama, arrastando o urso de pelúcia pelo braço. Olhou para os dois com aquele jeito avaliador que era só dele. Vai jantar hoje, Mari? Ele perguntou. Vou jantar com vocês dois. Com arroz? Com arroz, com feijão e com tudo que a dona Conceição fez. Luca aprovou com um aceno grave de cabeça, como se tivesse acabado de assinar um contrato. Foi então que a batida veio. 3 pancadas rápidas na porta do quarto. Não o jeito de bater de criança, não o jeito paciente de dona Conceição quando trazia leite morno antes de dormir. Urgente, contida, assustada. Mariana abriu. Dona Conceição estava do outro lado com o pano de prato torcido nas mãos. Ela sempre torcia o pano quando estava nervosa. Mariana já tinha aprendido isso. A cozinheira olhou para os meninos rapidamente. Abaixou a voz. Mariana. Uma pausa de meio segundo. A senhora mandou chamar você agora. Mariana ficou quieta. Ela viu você com a foto. Mariana olhou para os meninos. Lorenzo tinha adormecido de bruços, o rosto enterrado no travesseiro. Luca ainda segurava a borda do cobertor, os dedos soltos agora, a respiração longa e funda. Dormindo de verdade, pelo segundo dia seguido, ela puxou a porta devagar. Estou indo. Dona Conceição não disse mais nada. Só torceu o pano de prato mais uma vez e abriu caminho pelo corredor escuro. A sala grande ficava no andar de baixo, do outro lado da escadaria de madeira que rangia no 3º degrau. Mariana já sabia desviar. Mas desta vez, não se preocupou com o barulho. Deixou o degrau ranger. Beatriz estava de pé no centro do tapete persa, de costas para a lareira apagada. As luvas brancas, como sempre, aquelas luvas de pelica que ela usava mesmo dentro de casa, como se o ar da mansão pudesse manchar as mãos. O único som era o vento empurrando neve contra as janelas. Mariana parou a 2 metros dela. Você conhecia meu filho? Não era pergunta. Era a abertura de um processo. Conheci. Mariana não baixou a voz. Há 6 anos. Por quanto tempo? 2 anos. Beatriz caminhou devagar para a direita, como quem examina uma peça de mobília antes de decidir se joga fora. O salto do sapato de couro batia surdo no tapete, depois claro no assoalho descoberto, depois surdo de novo. Você ficou grávida. Mariana sentiu o chão ficar sólido demais sob os pés, como se o peso das palavras descesse pela coluna e encontrasse resistência no assoalho. Como a senhora sabe disso? Beatriz parou. Virou o rosto. E sorriu. Era o sorriso mais frio que Mariana tinha visto em 34 anos de vida, mais frio que a neve lá fora,
Mais frio que o corredor sem aquecimento, mais frio que o dia em que o médico tinha usado a palavra natimorta e ela tinha ouvido sem entender de primeira porque o cérebro se recusa a processar certas coisas. Porque fui eu quem pagou para ele sumir da sua vida. O vento bateu na janela. Mariana ficou olhando para aquele rosto. O pescoço enrijeceu. As mãos continuaram abertas ao lado do corpo, sem tremer, sem fechar em punho, só abertas. Beatriz continuou, quase entediada, como quem repete uma conta que já fez várias vezes. Você era inadequada. Criada numa favela, sem família com nome, sem educação formal, sem futuro reconhecível. Eduardo era meu filho, merecia outra trajetória. Ela esperava alguma coisa. Grito, choro, ameaça, fuga. Mariana via isso na levíssima tensão do canto dos olhos dela. O cálculo de quem preparou uma resposta para cada reação possível. Mariana não deu nenhuma das reações esperadas. Ficou quieta por 3 segundos inteiros. Depois disse, muito baixo, sem raiva e sem súplica. E a criança que eu perdi? Ela também era inadequada? Alguma coisa atravessou o rosto de Beatriz. Não era remorso. Mariana olhou com atenção e reconheceu o que era. Cálculo. A mulher estava medindo quanto aquela frase custaria, e quanto custaria responder. A lareira apagada cheirava a cinza velha e madeira úmida. Um cheiro de coisa que já foi calor e agora é só resto. Você foi contratada para cuidar de 2 crianças, disse Beatriz finalmente, a voz voltando ao tom de inventário. Isso está sendo feito. O contrato não previa envolvimento sentimental e certamente não previa que você fosse vasculhar pertences particulares dos meninos. Eu não vasculhei nada. Lorenzo me deu a foto. Lorenzo tem 4 anos e não sabe o que fez. Lorenzo sabe exatamente o que sente. Mariana deu um passo à frente. Só um. E ele sentiu que eu precisava ver aquela foto. Por algum motivo que eu ainda não entendo completamente, mas que a senhora com certeza entende muito bem. O salto de couro não bateu mais no assoalho. Beatriz ficou parada. Foi a primeira vez, desde que Mariana tinha entrado naquela sala, que a mulher ficou completamente parada. Você vai pegar suas coisas, disse Beatriz, e a voz tinha descido meio tom, não mais entediada, mas controlada de um jeito que custava esforço, e vai ir embora desta mansão esta noite, agora, com a neve ou sem ela. Mariana respirou. E se eu não for? Então eu faço com que nenhuma agência de cuidadores desta cidade, nem de Belo Horizonte, nem de nenhum lugar que você conheça, te contrate novamente. Uma pausa curta, cirúrgica. Eu tenho o nome, Mariana. E nome, nesta região, ainda vale mais do que qualquer contrato. O vento empurrou mais neve contra o vidro. Mariana ficou olhando para aquelas luvas brancas e pensou numa coisa estranha. Que a mulher nunca tinha tirado as luvas, nem uma vez. Em 18 dias dentro desta casa, Beatriz Cavalcante Menezes nunca tinha tocado em nada com as próprias mãos. E então, de algum lugar no andar de cima, um dos meninos chorou no sono. Mariana subiu a escada sem olhar para trás. O corredor do andar de cima cheirava a cera de piso e a algo adocicado, uma vela que alguém havia apagado cedo demais. Ela entrou no quarto, fechou a porta com o polegar, no silêncio, e ficou parada no escuro por um momento antes de acender a luminária pequena. A mochila estava embaixo da cama. Ela abaixou, puxou, colocou sobre o cobertor, tirou a camiseta dobrada, colocou dentro, tirou a segunda, colocou dentro. As mãos tremiam, ela percebeu, não por fragilidade, mas por fúria contida que não tinha para onde ir. Ela parou, respirou, recomeçou. O zíper do bolso lateral emperrou, como sempre emperra, e ela teve que puxar 2 vezes com força. Foi quando viu o medalhão. Estava no fundo do bolso, enrolado num pedaço de pano velho, da mesma forma que ela o guardara meses atrás. Ela o tirou devagar. O nome estava gasto, Clara, mas ainda legível sob a luz fraca. Ela o pôs sobre o cobertor e ficou olhando. Não era a primeira vez que ela cogitava ir embora. Mas era a primeira vez que ela sentia que a decisão de ficar poderia custar mais do que conseguia pagar. Não deveria ter vindo, ela disse em voz baixa. Só para ouvir como soava. Soava falso. A porta abriu sem bater. Mariana não se assustou. Virou a cabeça e viu Dona Conceição parada na soleira, com o avental ainda no corpo, e os olhos alertas, do jeito que os olhos de quem criou muita gente ficam alertas, sem pressa, mas sem demora. 20 anos nessa casa,
A cozinheira disse baixinho, fechando a porta atrás de si. Tenho esse direito. Ela veio até a cama, olhou para a mochila aberta, olhou para o medalhão, e não fez nenhum comentário sobre nenhum dos dois. Puxou a cadeira da escrivaninha e sentou perto, com os joelhos quase tocando as de Mariana. Você precisa saber de uma coisa antes de ir embora, ela disse. Voz rapidíssima, quase sem respirar. Eduardo foi a Belo Horizonte 2 meses antes de morrer. Eu sei porque fui eu quem pediu para o motorista não comentar com a senhora. Mariana abriu a boca. Deixe eu terminar. Dona Conceição pousou a mão no joelho dela por um segundo e tirou. Ele foi a um cartório. Deixou um documento lacrado. Não sei o que está dentro. Juro que não sei. Mas sei que antes de embarcar naquele helicóptero, Eduardo mandou uma carta para o Dr. Hélio. O advogado da família? O mesmo. Ela acenou com a cabeça uma vez, rápida. A carta dizia que o documento só deveria ser aberto quando a pessoa certa aparecesse. Eram as palavras dele. A pessoa certa. O silêncio durou 2 segundos. Conceição. Eu sei o que você vai dizer. A cozinheira a interrompeu sem elevar a voz. Que pode ser coincidência, que Eduardo tinha muitas histórias antigas, que você não tem nada que prove. Ela respirou fundo pelo nariz. Mas faz 18 dias que aqueles meninos estão comendo. 18 dias. 3 cuidadoras antes de você não chegaram há 2 semanas. Então me diga, que tipo de coincidência é essa? Mariana olhou para o medalhão sobre o cobertor. Eu perdi uma filha, ela disse. Não era uma resposta. Era só a única coisa que cabia naquele momento. Dona Conceição não disse que sentiu muito. Não fez a voz suave. Ficou quieta por 3 segundos inteiros, e isso foi mais honesto do que qualquer palavra. Depois, enfiou a mão no bolso do avental e deslizou um cartão sobre o cobertor até ele encostar no medalhão. Dr. Hélio Drummond. Advogado, Belo Horizonte, um número de telefone e um endereço em letras pequenas. Ele atende de manhã, Dona Conceição disse levantando. Antes das 9, ninguém dessa casa se levanta para fiscalizar o que você faz no telefone. Ela foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Mariana. A voz saiu diferente, mais baixa, quase íntima. Eduardo era um homem fraco em muitas coisas. Mas ele sabia quando havia feito algo errado. E ele era meticuloso quando queria consertar. A porta fechou. Mariana ficou sentada na beira da cama. Pegou o cartão do Dr. Hélio. Guardou no bolso da calça. Pegou o medalhão e enrolou de volta no pano. Fechou a mochila sem tirar mais nada de dentro. Empurrou de volta para debaixo da cama. Deitou vestida, de costas, olhando o teto. A luminária ficou acesa. Ela não dormiu. Às 3 da manhã, ela sabia o horário porque o relógio no corredor bateu 3 vezes com aquele som metálico que atravessava a parede. Ela ouviu passos, lentos, deliberados, parando exatamente na frente do quarto dos gêmeos. E então, a voz de Beatriz, muito baixa, quase um sussurro, dizendo algo para as crianças. Mariana ficou imóvel, com os pulmões parados, tentando ouvir as palavras. Não conseguiu. Mariana se levantou sem fazer barulho. As tábuas do assoalho eram velhas, e ela sabia quais rangiam. Havia aprendido isso nos primeiros dias, levantando à noite para ver se os meninos estavam bem. Ela desviou de cada uma delas com a memória do corpo, como quem atravessa um campo minado de olhos fechados. Chegou até o corredor. Parou a um passo da porta do quarto dos gêmeos. A voz de Beatriz chegava filtrada pela madeira. Baixa, quase cantada, quase gentil. E era exatamente isso que atravessava Mariana de um lado ao outro, a gentileza daquela voz. A moça vai embora amanhã, disse Beatriz. Crianças de família não se apegam a empregadas, Lorenzo. Isso não é certo, não é bonito. Silêncio. Depois, a voz de Lorenzo. Pequena e firme ao mesmo tempo, do jeito que apenas uma criança de 4 anos que já aprendeu que o mundo pode doer consegue ser firme. Mas ela canta igual a foto. Beatriz parou. A casa inteira pareceu prender a respiração junto com Mariana. Que foto? A voz de Beatriz havia mudado. Não era mais gentil. Era outra coisa. Era cuidado, sim, mas o tipo de cuidado que se tem com um copo de veneno que não se quer derramar. Lorenzo não respondeu. Mariana ficou parada ali por mais 3 segundos, com o coração batendo no pescoço, antes de se afastar da porta com o mesmo cuidado com que havia chegado.
De volta no quarto, ela fechou a porta com os dedos, sem soltar a maçaneta antes de encostá-la no batente, sem deixar fazer barulho. Sentou na beira da cama. O colchão não rangeu. Ela tirou o cartão do bolso da calça. O cartão do Dr. Hélio Drummond. Ela olhou para ele por um tempo que não soube medir. Depois pegou o celular. A tela iluminou o quarto escuro com uma luz branca e fria, e ela piscou algumas vezes até os olhos se acostumarem. Discou o número. O telefone chamou uma vez. 2. Na segunda chamada, alguém atendeu. Drummond. A voz era grave, pausada. A voz de quem atende o telefone às 3 da manhã sem soar surpreso. Mariana abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Meu nome é Mariana Souza, ela disse. Eu encontrei seu cartão. Silêncio por 3 segundos exatos. Eu sei quem você é. A voz do Dr. Hélio não era fria, mas era contida, como quem escolhe cada palavra antes de soltá-la. Eduardo me falou sobre você. Durante anos. O pulmão de Mariana fechou. Preciso que você venha a Belo Horizonte, ele disse. Há um documento. Você precisa estar presente para que eu possa abri-lo. Eu não posso sair daqui. Ela disse isso quase num sopro, olhando para a porta fechada do quarto. Não agora. As crianças. Então eu venho até você. Sem hesitação. Como se essa possibilidade já estivesse calculada. Amanhã. Me diga o endereço exato da propriedade. Mariana deu o endereço em voz baixa, de memória, como quem recita um verso que decorou sem querer. Dr. Hélio. Ela parou. O que está nesse documento? Outro silêncio. Menor dessa vez. A verdade sobre tudo o que aconteceu com você, ele disse. Eduardo garantiu isso. Ela não perguntou mais nada. Desligou. Ficou sentada com o celular no colo, a tela escurecendo aos poucos até apagar. O quarto voltou para o escuro. Lá fora, a neve havia parado de cair, e o silêncio era diferente do silêncio com neve. Era mais rígido, mais definitivo, como vidro. Mariana levantou os olhos para a fresta embaixo da porta. A fresta estava iluminada, a luz do corredor estava acesa. Ela tinha certeza, absoluta certeza, de que quando havia voltado para o quarto, o corredor estava escuro. Mariana não dormiu. Ficou deitada de costas, olhando para a fresta iluminada embaixo da porta até a luz se apagar sozinha, 30 e poucos minutos depois, como se alguém tivesse esperado ter certeza de que ela havia visto. Quando o sol apareceu, era fraco, cor de cera. O tipo de sol que aquece o olho, não o corpo. Ela ouviu o carro antes de ver. Um motor pesado, diferente dos carros da vila. Ela foi até a janela do corredor, a do quarto não dava para a frente, e viu um carro preto parar na neve com precisão deliberada, como se o motorista conhecesse aquele caminho e soubesse exatamente onde parar. O homem que desceu não era jovem, mas se movia com a firmeza de quem carregou peso a vida inteira e aprendeu a distribuir. Terno escuro, pasta de couro marrom escuro debaixo do braço, o hálito virando vapor no frio. Ele parou antes de subir os degraus e olhou para a fachada da mansão com uma expressão que Mariana não soube nomear imediatamente. Depois nomeou. Culpa velha. O tipo de culpa que não dói mais, só pesa. Era Dr. Hélio. Ela reconheceu a voz do telefone na postura. Mas antes que ele chegasse à porta, a porta se abriu. Beatriz estava lá. Sem casaco, sem luvas, com o cabelo ainda preso do dia anterior. Ela devia ter ouvido o carro também. O que você está fazendo aqui? A voz de Beatriz saiu diferente. Não era a voz de comando que Mariana conhecia. Era mais apertada, menor. Dr. Hélio subiu os degraus, sem pressa. Cumprindo a vontade do seu filho, Beatriz. Não entre nessa casa. Eu entro. Ele parou diante dela. Você sabe que eu entro. E sabe por quê. Beatriz recuou um passo, só um, mas Mariana viu do corredor do andar de cima, e aquele passo valeu mais do que qualquer cena anterior. Beatriz Cavalcante Menezes recuou. Dr. Hélio entrou. Mariana desceu a escada devagar, segurando o corrimão de ferro frio. O cheiro de café velho e lenha apagada estava impregnado no andar térreo. Dona Conceição ainda não havia acendido o forno da manhã. Dr. Hélio estava na sala quando Mariana chegou. Ele a viu e assentiu com a cabeça, um gesto breve, de reconhecimento. Preciso que a senhora Mariana esteja presente, ele disse, virando para Beatriz.
E a cozinheira, Conceição, se não me engano. Como testemunha. Beatriz girou o rosto para Mariana com uma lentidão que parecia calculada para fazer doer. Você não vai ficar nessa sala. Beatriz. A voz de Dr. Hélio não se levantou. Isso não é um pedido meu. É uma instrução do documento que Eduardo registrou. Você quer que eu leia a cláusula em voz alta? O silêncio que se seguiu tinha textura. Beatriz foi até a lareira e ficou de costas por alguns segundos, os ombros subindo e descendo uma vez. Quando voltou, as luvas brancas estavam nas mãos. Mariana não sabia de onde tinham vindo, não as tinha visto antes. Dona Conceição apareceu na entrada da cozinha com um pano de prato nas mãos, os olhos indo de uma pessoa para outra. Pode sentar, Conceição, disse Dr. Hélio. Ela sentou na beirada da poltrona menor, como quem não quer ocupar espaço demais. Beatriz ficou em pé. Olhou para Mariana de um jeito que não precisava de palavras, mas usou palavras mesmo assim. Sabe o que você é? A voz saiu com aquela dicção perfeita, cada sílaba uma peça de porcelana. É uma cuidadora. E cuidadoras se trocam como se troca roupa suja. Tira as mãos dela. Você não tem nada que pertença a essa família. Mariana não respondeu. Foi Dr. Hélio quem disse, muito quieto. Beatriz. Olha para a escada. Beatriz virou. Lorenzo estava no 5º degrau, de pijama, com a fotografia segura com as duas mãos como se fosse um documento. Ao lado dele, Luca havia sentado no degrau com os joelhos no peito. O rosto de Luca estava molhado. Ele não fazia barulho nenhum, chorava daquele jeito que as crianças às vezes choram quando sabem, sem entender completamente, que algo muito grande está acontecendo ao redor delas. Lorenzo olhou para Beatriz, depois olhou para Mariana, e ficou com os olhos em Mariana. Beatriz abriu a boca, fechou. Dr. Hélio colocou a pasta sobre a mesa de centro, desfez o fecho metálico com um clique seco, e abriu. Beatriz. Ele não olhou para ela ainda. Passou os dedos sobre as folhas com cuidado de quem conhece cada linha do que está prestes a ler. Eduardo sabia o que você fez. Levantou os olhos. E ele deixou provas. Dr. Hélio não tirou nenhum papel da pasta. Tirou um celular. Velho, de tela pequena, com a capa preta gasta nas bordas. Colocou sobre a mesa de centro com cuidado, como se o objeto fosse frágil, como se fosse sagrado. Ele gravou isso 2 meses antes do acidente, disse Dr. Hélio. Me pediu que guardasse. Me pediu que esperasse o momento certo. Beatriz deu um passo à frente. Hélio, eu proíbo. Você não proíbe mais nada aqui. Ele apertou o play. A sala ficou quieta de um jeito diferente. Não o silêncio de antes, tenso, cheio de respiração contida. Era um silêncio que abria espaço, que se preparava para receber algo. E então, a voz de Eduardo Menezes entrou na sala. Rouca, cansada. Como alguém que dormiu mal por anos e finalmente parou de fingir que estava bem. Meu nome é Eduardo Luiz Menezes. Estou gravando isso no dia 23 de abril, na minha casa em Belo Horizonte, completamente lúcido e sem nenhuma pressão. Quero que fique claro. Mariana pressionou os dedos contra o joelho. Forte. Precisava de algo sólido. Eu conheci Mariana Souza há 6 anos. E eu a amei. Isso não é desculpa para o que eu fiz, é só a verdade, e ela merece pelo menos isso. Beatriz virou o rosto para a janela. A neve lá fora continuava caindo, indiferente. Minha mãe me procurou 3 meses depois que Mariana e eu começamos a namorar. Ela sabia de tudo. Ela sempre sabe. Me disse que se eu não terminasse, ela destruiria minha reputação, cortaria meu acesso à herança e me tornaria persona non grata em tudo que eu tinha construído. Eu tinha 28 anos e era covarde. Então, obedeci. Uma pausa no áudio. O som de alguém bebendo água. O que eu não sabia, o que eu jurei que não sabia, é que Mariana estava grávida quando eu desapareci. Minha mãe me contou meses depois, me disse que o problema havia sido resolvido. Eu acreditei que Mariana tinha feito uma escolha. Eu me convenci disso porque era mais fácil do que a verdade. Dona Conceição, parada perto da porta da cozinha, levou a mão à boca. 2 meses atrás, recebi uma carta, sem remetente, contava que Mariana perdeu a menina sozinha, que foi uma natimorta, que ela estava com 5 meses quando isso aconteceu. E que ela não abortou nada, ela apenas perdeu tudo, sem mais ninguém por perto. Mariana fechou os olhos.
A voz de Eduardo tremeu pela primeira vez. Eu não tenho como pedir perdão. Não existe palavra para isso. Mas posso deixar registrado quem fez o quê. Minha mãe, Beatriz Cavalcante Menezes, pagou para que eu sumisse. Tenho os comprovantes de transferência. Tenho os registros das ligações. Tenho os nomes de quem ela usou como intermediários. Tudo está com o Dr. Hélio Drummond, que eu sei que vai saber o momento de abrir. O áudio parou. O silêncio voltou. Mas era outro silêncio agora. Pesado de um jeito diferente. Cheio de coisa que não tem mais como ser desfeita. Luca estava quieto no colo de Dona Conceição, com o rosto enterrado no pescoço dela. Lorenzo estava no meio da escada. Tinha descido degrau por degrau durante o áudio, sem que ninguém percebesse. Agora estava no último degrau, olhando para Mariana. Ela não se mexeu. Não chamou. Só ficou com o rosto molhado e os olhos abertos nele. Lorenzo desceu o último degrau. Atravessou a sala devagar, com os pés descalços fazendo um som mínimo no assoalho frio. Chegou até Mariana, colocou as duas mãos no joelho dela para se apoiar e subiu no colo dela, sem pedir licença, sem hesitar, como se fosse o lugar dele. Mariana fechou os braços ao redor dele devagar. Pressionou a boca no cabelo da criança. Respirou fundo. Beatriz continuava de pé, imóvel. Com a coluna reta que não cedeu em 61 anos de vida e que parecia agora a única coisa que a mantinha em pé. Quando ela falou, a voz saiu diferente, menor, com uma rachadura fina no meio que ela não conseguiu esconder. Isso não prova nada legalmente. Dr. Hélio olhou para ela. E então, pela primeira vez desde que havia chegado àquela mansão, ele sorriu. Não, concordou, com a calma de quem guarda a melhor carta para o fim. Mas o que vem a seguir, prova. Dr. Hélio abriu a pasta devagar. Como quem não tem pressa nenhuma. Eduardo não deixou apenas o áudio, disse ele, colocando um segundo envelope sobre a mesa da varanda. Deixou também uma declaração formal registrada em cartório, em Belo Horizonte. Com data, horário, número do registro e testemunhas. Detalha cada etapa da coação. Os valores transferidos, os nomes. Beatriz não se moveu. Mas a mão dela, a mão que havia segurado o braço de Mariana com força suficiente para deixar marca, abriu e fechou ao lado do corpo. Que valores, disse ela, não era pergunta. 240 mil reais pagos em 3 parcelas, respondeu Dr. Hélio, lendo com calma, transferidos por meio de uma intermediária, uma mulher chamada Selma Rocha dos Santos, que assinou recibo de entrega em cada parcela. Os 3 recibos estão anexados, com as digitais dela e a assinatura reconhecida em cartório. Lorenzo, que estava com a face enterrada no casaco de Mariana, levantou a cabeça um segundo. Olhou para o avô, para o homem que ele nunca conheceu, mas cujo nome ouvia desde que aprendeu a falar. Então voltou a se esconder. Isso, continuou o doutor Hélio, configura fraude, coação e interferência dolosa numa relação afetiva com consequência de dano comprovado. A perda da criança está documentada. O prontuário médico de Mariana foi incluído no processo com autorização dela. Você não pode. Já pode. Ele fechou a pasta. O cartório enviou cópia ao Ministério Público na última terça-feira. Não vim aqui pedir permissão, senhora Beatriz. Vim cumprir uma obrigação que Eduardo me confiou antes de morrer. Beatriz deu um passo em direção à mesa. A mão estendida. Dr. Hélio pegou a pasta antes dela. Foi um gesto simples, sem pressa, sem violência. Só colocou o braço na frente e segurou o que era seu. E foi nesse segundo, exatamente nesse, que tudo o que havia acontecido antes encontrou seu lugar. Porque Beatriz havia arrastado Mariana para a varanda de vidro minutos antes de Dr. Hélio entrar pela porta da frente. A ideia era simples: expulsar Mariana enquanto ainda havia tempo, colocar as malas na neve, dar um cheque e acabar. Lorenzo e Luca estavam dormindo. Ela havia calculado que o advogado chegaria mais tarde. Mas ele chegou cedo demais. E agora ali estavam todos. Na varanda de vidro com o frio entrando pelas frestas, a neve caindo do lado de fora como se o mundo não soubesse que havia um incêndio lá dentro, Luca agarrado à perna de Mariana, Lorenzo com a fotografia na mão, a fotografia desbotada que ele havia tirado da mala sem entender o que segurava e que havia entregado a Mariana naquela manhã com a seriedade de quem entrega algo precioso. Beatriz olhou para a foto. Era uma imagem pequena, com as bordas gastas. Eduardo de lado, sorrindo para alguém fora do enquadramento.
Uma foto comum. O tipo de coisa que qualquer pessoa jogaria fora. Mas Lorenzo segurava com as duas mãos. Beatriz ficou olhando para aquelas mãos pequenas. Para os dedos que eram iguais aos dedos de Eduardo quando ele tinha 4 anos, ela sabia porque havia guardado cada foto, cada memória, cada pedaço do filho que construiu o mundo que ela queria que ele herdasse. E pela primeira vez, a única vez naquela tarde inteira, o rosto de Beatriz Cavalcante Menezes mostrou outra coisa. Não raiva, não cálculo. Não a frieza de 61 anos de decisões tomadas com a cabeça e não com o peito. Dor. Uma dor velha. Do tipo que não aparece de repente porque já mora há muito tempo dentro do osso. Mariana viu. Não disse nada. Só apertou Luca contra si e respirou. O silêncio durou talvez 5 segundos. Então, o som chegou de baixo. Passos na neve, firmes e regulares, subindo os degraus de pedra da entrada principal. Dona Conceição apareceu na porta da varanda com o rosto fechado. Senhora, disse ela, olhando direto para Beatriz. Tem uma mulher na porta. Diz que é assistente social. Tem um papel na mão. Beatriz não reagiu imediatamente. Dona Conceição continuou. Ela disse que é do Conselho Tutelar, que recebeu uma denúncia anônima sobre o bem-estar das crianças. Uma pausa de meio segundo. E que não vai embora sem ver os meninos. Beatriz ficou parada por um segundo longo demais. Depois disse, com a voz controlada mas fina como papel. Manda ela entrar. Dona Conceição foi buscar Renata Figueiredo sem pressa, como quem já sabia que aquele momento ia chegar. Renata entrou pela varanda carregando uma pasta de couro marrom e um bloco de anotações. Tinha uns 40 anos, cabelos curtos presos na nuca, casaco cinza com botões de osso. Não parecia nervosa. Parecia alguém que já tinha visto coisas piores do que aquilo e tomado nota delas. Ela olhou para a cena sem pressa. 2 crianças de 4 anos enroladas no casaco de uma mulher ajoelhada na neve, um advogado com uma pasta de documentos encostado na grade e uma senhora de luvas brancas com a compostura rachada como gesso seco. Renata abriu o bloco. Boa noite. Meu nome é Renata Figueiredo. Sou assistente social credenciada pelo Conselho Tutelar da Regional de Belo Horizonte. Recebi uma denúncia anônima hoje à tarde sobre o bem-estar de 2 crianças nesta residência. Ela olhou para Lorenzo e Luca. Esses são os meninos? Mariana assentiu com a cabeça. Precisamos entrar. Está frio aqui fora, e eles estão descalços. Beatriz abriu a boca. Renata virou os olhos para ela antes que qualquer palavra saísse. Senhora, isso não é uma sugestão. Entraram. Na sala grande, com o chão de mármore aquecido pelo piso radiante, Renata pediu que todos sentassem. Ela ficou de pé. Tirou uma caneta do bolso e começou a observar. Lorenzo foi direto para o colo de Mariana e enfiou o rosto no pescoço dela. Luca ficou do lado, segurando a manga do casaco com os 2 punhos cerrados. Renata anotou algo. Beatriz se aproximou dos netos com os braços abertos. Lorenzo, meu amor. Luca deu um passo para trás e se escondeu completamente atrás de Mariana, com a testa encostada nas costas dela. Lorenzo não se mexeu. Renata anotou mais alguma coisa, sem olhar para cima. Beatriz ficou de braços abertos no vazio por um segundo que pareceu longo demais para uma mulher acostumada a nunca ser ignorada. Depois abaixou os braços devagar. Dr. Hélio abriu a pasta e entregou um envelope a Renata. Copias autenticadas da confissão em cartório, do testamento com as disposições de guarda indicadas pelo pai das crianças e do histórico de pagamentos feitos pela senhora Beatriz Cavalcante Menezes a Eduardo Menezes há 5 anos e 3 meses. Ele falou com a voz tranquila de quem ensaiou aquela frase várias vezes. O original está depositado no cartório Drummond e Associados em Belo Horizonte. Renata recebeu o envelope e guardou na pasta sem abrir ali. Vou precisar conversar com as crianças separadamente e com a cuidadora também. Ela olhou para Beatriz. A senhora pode aguardar naquela sala enquanto isso. Não era uma pergunta. Beatriz saiu. O que aconteceu nos 40 dias seguintes não foi rápido, mas foi firme, como neve que não derrete. A tutela provisória de Beatriz Cavalcante Menezes sobre os gêmeos foi suspensa na 2ª semana, por decisão cautelar do Juizado da Infância da comarca. Lorenzo e Luca foram transferidos para a supervisão do Estado enquanto o processo corria, sob acompanhamento de Renata e de uma equipe de psicólogos de Belo Horizonte. Na 3ª semana,
O nome de Beatriz apareceu nos jornais. Não como viúva do grande empresário Eduardo Menezes, mas como a mulher que havia pago para separar o pai dos seus próprios filhos de uma mulher grávida. O texto mais lido naquele fim de semana tinha uma foto dela saindo da delegacia, sem luvas. As luvas brancas estavam no banco do carro. Ela as tinha tirado sozinha, sem que ninguém mandasse, antes de entrar no prédio. Na quinta semana, foi indiciada por coação e fraude civil. Na sexta semana, a mansão de Serra Branca foi lacrada para perícia. Dona Conceição foi para a casa da irmã em Diamantina com 2 meses de salário adiantados pagos pelo espólio de Eduardo. Ela disse, na porteira, que não estava triste. Disse que estava aliviada. Mariana estava num quarto de pensão em Belo Horizonte, quando o telefone tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. Mariana Souza? A voz era de Renata. Preciso falar com você sobre a tutela temporária dos meninos. O processo ainda vai demorar, e eles precisam de um responsável enquanto isso. Uma pausa curta. Seu nome foi indicado pelo advogado. E pelos próprios gêmeos. Lorenzo disse o nome da senhora 3 vezes quando perguntei com quem ele queria estar. Outra pausa. Você aceita? Mariana ficou olhando para a parede do quarto. Tinha uma mancha de umidade no canto superior direito que parecia vagamente a silhueta de uma criança de braços abertos. Ela respirou fundo. Sim, ela disse. Eu aceito. Ela desligou o telefone e ficou parada mais 1 minuto, olhando para a mancha na parede. A silhueta de criança de braços abertos não se mexeu, mas parecia mais real do que antes. A neve tinha parado de cair na manhã seguinte, mas o jardim da mansão Menezes continuava coberto de branco, firme e quieto como lençol esticado. Mariana saiu pela porta dos fundos sem casaco, só para respirar. O frio beliscou o rosto dela num segundo. Foi então que ouviu os passos. 2 pares de botas de borracha chacoalhando na neve, uma corrida pequena, urgente, barulhenta. Mariana! Mariana! Lorenzo chegou primeiro. Jogou os braços no pescoço dela com tanta força que ela não teve tempo de se preparar. Perdeu o equilíbrio, tentou firmar o pé, não conseguiu. Luca chegou meio segundo depois e abraçou as pernas dela pelo outro lado. Os 3 foram ao chão juntos, num barulho surdo e macio sobre a neve. Por um momento, ninguém disse nada. Depois Mariana começou a rir. Uma risada de verdade, que saiu do fundo do peito sem pedir licença, o tipo de risada que ela não se lembrava de quando tinha dado pela última vez. Lorenzo levantou a cabeça e ficou olhando para ela como se estivesse vendo uma coisa nova. Você tá rindo? Ele disse surpreso. Tô, ela confirmou, ainda sem fôlego. É bom quando você ri, Luca falou, com a bochecha ainda grudada no casaco dela que Dona Conceição tinha trazido correndo da varanda. Você cheira a baunilha quando ri. Mariana não soube o que responder a isso. Lorenzo ficou quieto por um segundo, o tipo de silêncio dele que sempre precedia uma conclusão importante. Então, enfiou a mão no bolso do pijama e tirou alguma coisa. A fotografia desbotada, dobrada ao meio, com a borda rasgada de tanto ser carregada. Ele pôs na mão dela sem cerimônia. Você conhecia o papai, ele disse, como quem resolve uma conta de soma. Então, você já era nossa antes. A lógica era tão simples, tão absoluta, tão de 4 anos, que Mariana não teve argumento nenhum. Ela fechou os dedos em volta da fotografia. Com a outra mão, sem pensar, tocou o medalhão debaixo da blusa, o medalhão com o nome Clara gravado nele. Ela e Eduardo na praia. O sol branco estourado atrás deles. Os 2 rindo de alguma coisa que ela já não lembrava mais o que. No verso, a letra que ela tinha decoado inteira durante 3 semanas. Perdoa-me. Eu não tive escolha. Ela entendeu, ali, ajoelhada na neve com 2 meninos pequenos pesando no colo, que Eduardo não estava pedindo que ela esquecesse. Estava pedindo que ela continuasse, que o que tinha entre eles, o que foi real, o que existiu de fato antes de Beatriz comprar o silêncio dele, não morresse junto com ele. Clara havia morrido, Eduardo havia morrido, mas aqueles 2 meninos estavam vivos e pesados e cheirando a shampoo de girassol, e estavam no colo dela. Mariana respirou o frio limpo da manhã. Lorenzo, ela disse com cuidado. Luca, vou ficar com vocês por um tempo, mas as coisas vão mudar bastante. Vai ter processo, vai ter juiz, vai ter gente estranha perguntando coisas, tá bem? Vai ter comida da Dona Conceição? Luca perguntou. Vai. Então tá bem.
Ele decidiu. Lorenzo não disse nada. Só apertou mais forte o braço dela. Beatriz Cavalcante Menezes deixou a mansão 3 dias depois, acompanhada por 2 oficiais de justiça, e sem a chave do cofre que o Dr. Hélio Drummond havia selado por ordem judicial. O processo por coação e fraude documentária correu em Belo Horizonte. Ela não foi presa naquela semana, mas a conta bancária foi bloqueada, e o nome dela passou a aparecer em todos os documentos com a palavra investigada na frente. Não foi um conto de fadas, mas foi real. E às vezes real é a única coisa que sustenta.